Verificação dos recursos. Antes de começar a instalação, você deve conferir se todas as peças listadas no manual de instruções de fato estão dentro da embalagem do produto. E se você possui todas as ferramentas e materiais necessários para fazer a instalação conforme detalhado no manual de instruções. Ao longo desse treinamento, quando a expressão traseira for utilizada, estamos nos referindo à proximidade com a tampa traseira da picape. Já quando a expressão dianteira for utilizada, nos referimos à proximidade com o vidro traseiro da caminhonete. Preparação da caçamba. Desinstala-se a capota marítima original de fábrica da picape, guardando todos os parafusos de fixação, pois mais adiante os utilizaremos. Posteriormente, retira-se das laterais os acabamentos plásticos que são fixados com grampos e parafusos. Essas duas peças plásticas devem ser guardadas, pois também serão utilizadas mais adiante. Acompanham a capota rígida retrátil 4 suportes que devem ser fixados com os parafusos da própria caçamba nos 4 cantos da mesma, pois são eles que irão prender os sargentos. Primeiro, fixa-se os 2 suportes traseiros, e somente após o acoplamento da capota é que se fixa os 2 suportes frontais. Também acompanha o produto uma peça metálica de complemento da dianteira da caçamba. Para instalá-la, deve-se centralizá-la no vão da caminhonete e fixá-la com os próprios parafusos da caçamba. Nas extremidades laterais, na junção entre o complemento metálico e o Santo Antônio, há uma abertura que deve ser preenchida com PU. A S10 High Country também possui aberturas nas extremidades laterais que devem ser preenchidas com PU. Montagem do produto. Apanha-se o perfil lateral e puxa-se a borracha de vedação para fora dele. Não se deve encaixar o perfil esteira com a borracha do lado de dentro. Esse é um detalhe primordial para que não haja má funcionamento do produto. Nos 2 lados dos perfis, deve-se passar trava-rosca nos parafusos e fixá-los levemente, sem dar o aperto final. Somente após todos os parafusos estarem levemente posicionados é que executa-se o aperto final e, com torquímetro, certifica-se que o torque seja de 15 Nm. Antes de prosseguir, verificar se o alinhamento da esteira confere com a imagem. Teste de funcionamento. No caso da capota rígida manual, são necessárias 2 pessoas para fazer a lubrificação e testagem. Uma pessoa segura e passa silicone spray nas laterais da caixa, enquanto a outra pessoa puxa a esteira. Esse procedimento deve ser repetido 3 vezes em cada lado. Da testagem e lubrificação, a tampa já pode ser parafusada sobre a caixa. Deve-se encaixar as 2 coberturas de acabamento, uma em cada perfil, e fixá-las com as batidas de um martelo macio. Acoplamento na picape. O acoplamento requer cuidado redobrado. Precisa ser feito em 2 pessoas e o movimento deve ser de baixo para cima. Recomenda-se proteger o protetor de caçamba para evitar avarias. Após acoplar a capota na caçamba, é necessário posicionar corretamente a borracha de vedação dianteira, localizada rente à tampa da caixa do produto. Feito isso, instala-se os 2 suportes dianteiros. Repõe-se os 4 parafusos laterais retirados da capota marítima de fábrica sem dar o aperto final e fecha-se a tampa traseira, para verificar se não há interferência entre a tampa e o trilho da capota. Feito esse ajuste, dá-se o aperto final nos parafusos de fixação lateral e o acabamento plástico retirado no início já pode ser reinstalado. Também é necessário realizar a vedação entre a capota rígida e a borda do Santo Antônio. Para isso, deve-se isolar o local com fita crepe e aplicar o PU em toda a extensão. Logo em seguida, retirar as fitas. E para finalizar o acabamento, você pode umedecer o dedo com álcool isopropílico e passá-lo em toda a extensão.
É necessário que os perfis laterais estejam alinhados entre si. Essa verificação se faz medindo a distância entre os perfis laterais próximo à dianteira e próximo à traseira. A diferença entre as medidas não pode passar de 2 milímetros. Furação da caçamba. Iniciaremos essa etapa fazendo os furos nos quais passarão os drenos, que vão expelir a água para fora da picape. Com uma serra-copo de 50 mm, faremos um furo no lado direito e outro no lado esquerdo do protetor de caçamba. Com a serra-copo de 30 mm, também em ambos os lados, faremos os furos na lataria da caçamba. Para realizar o furo na lata, recomenda-se cautela para não danificar o painel da carroceria. Isso porque o espaço que separa a caçamba da carroceria é muito pequeno. Se acoplar o dreno plástico nas mangueiras, rosqueando até o final. Na sequência, encaixar o anel de borracha no dreno e fixá-lo na caixa, girando 90 graus no sentido horário até sentir o clique de encaixe total. Após aplicar silicone spray nas borrachas, deve-se empurrar as mangueiras em torno de 2 cm para fora, tomando cuidado para que a mangueira não fique obstruída pela proximidade com a cabine. É importante verificar que os drenos não fiquem com dobras ou encostados na carroceria, pois isso não permitirá que a água coletada escoe, causando inundações ao interior da caixa e danos irreversíveis ao produto. Teste de travas. Teste de travas deve-se assegurar-se que os trincos de ambos os lados estejam fechados. Para isso, deve-se empurrar levemente a esteira forçando a sua abertura e observando se algum desses lados cedem a esse esforço. Se isso acontecer, deve-se verificar se a esteira está desalinhada ou se existe alguma obstrução que impeça a esteira de completar o seu movimento. Borrachas. A primeira borracha que aplicaremos é a da parte de cima da tampa traseira. Para isso, primeiro é necessário limpar minuciosamente toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, respeitando o tempo de 5 minutos, antes de realizar a colagem da borracha. O primer é essencial para que a fita fixe e resista às intempéries, não soltando-se ao longo do tempo. Com a capota completamente fechada e com o trinco fechado, posiciona-se a borracha rente à capota, mantendo-se aproximadamente 2 mm em relação ao perfil lateral e remove-se o liner da borracha ao mesmo tempo em que ela for sendo aplicada. O excesso de borracha deve ser cortado, respeitando os mesmos 2 mm de distância do perfil. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Na sequência, faça a colagem das duas borrachas laterais do kit de vedação. Nas laterais, próximo à tampa traseira, podem existir acabamentos plásticos ou partes do protetor de caçamba que precisam ser removidos para a aplicação das borrachas laterais do kit de vedação. É preciso retirar as duas peças plásticas, cortar a parte que interfere na colagem das borrachas e colocar novamente os parafusos de volta na picape para fixar as abas do protetor de caçamba. Em outros modelos de protetor de caçamba, talvez possa ser necessário algum tipo de recorte ou alívio para deixar livres as áreas onde as borrachas serão aplicadas. Posteriormente, deve-se limpar minuciosamente toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, assegurando que o tempo de 5 minutos de pausa seja respeitado. Feita a preparação do local, deve-se medir e cortar a parte inferior das borrachas laterais, de acordo com a altura da caçamba de cada picape. Somente após esse processo é que faremos a colagem das borrachas laterais de cima para baixo, removendo o liner das mesmas ao mesmo tempo em que elas forem sendo aplicadas.
Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Com a capota fechada, deve-se verificar se as borrachas laterais não se sobrepõem à pestana da capota. Caso isso ocorra, deve-se cortar o excesso, deixando uma folga entre elas, para uma não interferir na outra. A próxima borracha que deve ser colocada é a que vai na parte inferior da tampa traseira da caçamba. Novamente é necessário limpar o local com álcool isopropílico, aguardar a evaporação do produto e aplicar o primer, respeitando a pausa de 5 minutos. A posição de início de aplicação da borracha inferior coincide com a posição em que a borracha lateral termina. Se necessário, deve-se cortar o excesso de borracha. Os adesivos de fixação são ativados por pressão, por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha, respeitando o tempo de 30 minutos antes de fechar a tampa traseira. Acoplamento do dreno traseiro. Encaixa-se os drenos traseiros da capota rígida retrátil, rosqueando-os nas ponteiras traseiras dos perfis laterais. Em seguida, encaixa-se a ponta das mangueiras nos furos existentes nas duas borrachas laterais do kit de vedação, cortando o excesso se necessário. É imprescindível aguardar pelo menos meia hora antes de fechar a tampa da caçamba novamente.